356, parágrafo 5º, ele diz lá que cabe agravo de instrumento, mas é despiciando essa previsão, porque, veja, o próprio 1015, como vocês estão vendo, já prevê aqui a hipótese de agravo de instrumento quando o juiz decidir sobre o mérito do processo. E na decisão do 356, é indiscutível que o juiz aplica o 487, inciso 1, acolhendo ou desacolhendo o pleito inaugural, tá? Seguindo, o enunciado 103 do FPPC diz absolutamente o óbvio, né? E podemos seguir. Como o agravo de instrumento é recurso sem efeito suspensivo, é possível liquidação ou execução provisória dessa decisão parcial de mérito. E é aqui que reside a diferença entre a prolação de uma decisão parcial de mérito e a prolação de uma decisão com base no 355, que é a decisão, julgamento antecipado de mérito total. Olha, se é total, é sentença contra a qual é cabível a apelação. A apelação tem efeito suspensivo, eu não posso iniciar ali a execução. Já na decisão parcial de mérito, o agravo de instrumento é um recurso sem efeito suspensivo, possibilitando a execução provisória dessa decisão. Então há uma contradição interessante aqui com a sentença de mérito impugnável por apelação. E mais ainda, veja, a parte pode liquidar ou executar desde logo a obrigação, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Nos casos normais lá do procedimento comum, quando há execução provisória, há necessidade de caução. Aqui na decisão parcial de mérito não precisa. E aí a doutrina estabelece essa iniquidade, né? Então, para a parte autora, como eu disse, é bem melhor ter uma decisão parcial de mérito, já executa de pronto, já não precisa de caução nenhuma e já eventualmente obtém o seu bem da vida antes mesmo de ser julgado ali o agravo de instrumento. Tá? Agora, os juízes reunidos ali na Infam editaram até o enunciado 49, dizendo o seguinte, olha, não é bem assim. No julgamento antecipado parcial de mérito, o cumprimento provisório da decisão inicia-se independentemente de caução, sendo aplicável essa regra aqui, 520. Então diz o seguinte, olha, em tese não seria dispensável de caução em todos os casos. Nós devemos interpretar esse 356 em combinado com 520, que diz lá as hipóteses excepcionais em que seria dispensada a caução para cumprimento provisório de sentença, tá? Então, deveríamos obedecer o 520. Já o 356, de certa forma, dispensa a caução para todas as hipóteses. E o enunciado da Infam fala, não, pera lá, é necessária a caução salvo nas hipóteses do 520, tá? Qual que prevalece? Olha, eu não até indicaria obedecer enunciados da Infam em prova, porque são pouquíssimos aplicados. Acho que nunca vi uma prova que cobrasse exatamente só o enunciado da Infam. Às vezes cobrou uma coisa que já estava no enunciado da Infam, mas estava em outros enunciados, tá? Então fiquem com os enunciados do CJF, mas eu coloquei aqui só para a título de aprofundamento, se quiserem eventualmente até exigir uma caução aí no cumprimento provisório, vocês podem citar o enunciado 49. Parágrafo 4º. A liquidação e o cumprimento da decisão que julga parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares a requerimento da parte ou a critério do juiz. Então, poderão, tá? Em prova eu já vi perguntarem que deverão. E aí a alternativa estava incorreta. Poderão. No parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução transmuta-se para definitiva. Então é isso aí. Interpôs agravo de instrumento, inicia-se a execução provisória. Julgou agravo de instrumento, enfim, transitou em julgado aquele processo, a gente sabe que recurso é prolongamento do direito de ação, transitou em julgado aquilo ali, a execução que estava correndo transmuda-se para uma execução definitiva. Perfeito. Vejam só uma questão de prova. Procurador PGM de Fortaleza, em julgamento antecipado parcial de mérito, o magistrado pode conhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida e, em qualquer dessas hipóteses, interposição de recurso, que é o agravo de instrumento. Que é o agravo de instrumento
contra a decisão do juiz, não obsta a liquidação, independentemente do oferecimento de caução. Então, cuidado, em prova, sigam a letra da lei, independentemente de caução, independentemente de qual requisito deva cumprir, tá? Então, independe de caução para todos os casos. Perfeito. Copiaram e colaram aqui os parágrafos do 356 e a alternativa estava correta. Seguindo, pessoal, o julgamento antecipado do mérito, seja total ou parcial, pode ser aplicado em todas as instâncias. Então, vamos supor, pode haver um julgamento parcial de mérito pelo tribunal, em caso de competência originária ou não ali do processo, ok? Ou às vezes até o processo chega num tribunal mais rapidamente, o tribunal ele aplica aquela teoria da causa madura, já está perfeita para julgamento, mas está perfeito para julgamento quanto a um dos pedidos, pode prolatar a decisão parcial de mérito também, tá bom? Sem problema nenhum. O 356 pode ser aplicado nos julgamentos dos tribunais. Então, pode, não sei se é muito comum essa prolação, mas pode. Outro enunciado do CJF, o juiz pode resolver parcialmente o mérito em relação à matéria não afetada para julgamento, nos processos suspensos em razão de recurso repetitivo, repercussão geral, IRDR ou IAC. Então, isso é muito interessante porque, primeiro, nos processos afetados para julgamento de recurso repetitivo, sob o rito, né, de recurso repetitivo, ou IRDR, etc., o relator lá em cima, ele pode ou não suspender os processos similares. Cuidado, não há suspensão automática dos processos similares. Ele pode ou não suspender. Em suspendendo, eu, juiz, diante de um pleito de cumulação de pedidos, em que um deles está suspenso para uma fixação de tese lá em cima no STJ, eu posso decidir os outros. Então, eu mantenho esse pleito A suspenso, mas eu julgo o pleito B e C, por exemplo, decisão parcial de mérito, ok? Plenamente possível. Lá na seara previdenciária, isso ocorre, por exemplo, quando a parte entra no Poder Judiciário pedindo para que o juiz impossibilite o INSS de cobrar as parcelas devidas por aquela parte. Por exemplo, a parte teve um benefício previdenciário que depois foi revogado posteriormente, ou até anulado administrativamente por alegação de má-fé, etc. Vejam só, nesses casos a parte pede a inexigibilidade dessas cobranças e o restabelecimento do benefício. Se o pleito A estiver suspenso para julgamento de caso repetitivo, já houve essa suspensão, o juiz pode manter a suspensão e julgar de pronto o restabelecimento ou não do benefício. E aí o juiz pode julgar procedente ou improcedente, tanto faz, deixando suspenso outro pleito para que quando fixada a tese, ele vá e aplique aquele entendimento. Beleza? Totalmente possível fazer isso. Observação 7. A reunião de processos decorrente de conexão ou continência impede que haja decisão parcial de mérito em um dos dois processos? Não, pessoal. Não tem problema nenhum. A necessidade de julgamento simultâneo não impede a prolação de decisões parciais, tá? Então, as causas podem ser reunidas no juízo prevento, mas o juiz pode decidir parcialmente um pleito de uma delas ou uma delas parcialmente, sem problema nenhum, tá? Não há necessidade das duas sempre serem decididas em sentença. Uma pode ser decidida por decisão interlocutória, tá bom? Agora, como vai correr no mesmo juízo, normalmente não vai haver o quê? O maior problema de demandas conexas e continentes é decisões contraditórias. Como está correndo ali no mesmo juízo, ele vai prolatar uma decisão parcial de mérito e depois não vai prolatar uma decisão contraditória àquela que ele já prolatou, né? Então, teoricamente, não haveria nenhum efeito nefasto dessa decisão parcial de mérito aqui. Perfeito. Dúvida, para a gente terminar esse 356. Se no transcorrer do processo o magistrado prolata uma decisão parcial, no agravo de instrumento interposto, a parte pode questionar apenas a decisão parcial ou terá de impugnar também as decisões interlocutórias pretéritas
que não estavam previstas no 1015. Por que isso? Nós estudamos que, antigamente, das decisões interlocutórias, cabia a interposição de agravo de instrumento. Com o novo CPC, a ideia dos legisladores foi o seguinte: vamos limitar as hipóteses de agravo de instrumento que atravanca a justiça brasileira. Então, vamos criar ali rol taxativo de agravo de instrumento no 1015 e em uma outra hipótese ao longo do CPC. Essa foi a ideia dos legisladores. Nas hipóteses não enquadráveis no CPC, não caberia agravo de instrumento. E aí caberia o quê? A parte aguardaria aquela decisão com a qual ela não concorda para impugnar só lá na frente em preliminar de apelação ou contrarrazão. Isso está lá no 1009, parágrafo 1º do CPC. E no caso de decisão parcial de mérito? Quanto ao pedido A, a parte autora, por exemplo, ou uma das partes tinha pedido a produção de prova X e o juiz indeferiu. E o juiz foi lá e decidiu parcialmente o mérito quanto ao pedido A. Ou seja, julgando o mérito, juízo de certeza, já era. E se não houvesse recurso de agravo de instrumento, aquilo ali transitaria em julgado, coisa julgada material. E aí, será que nesse agravo de instrumento ela vai impugnar só a decisão final aqui do juiz, em decisão interlocutória, ou pode suscitar também, em eventual preliminar do agravo de instrumento, ou no próprio agravo, o indeferimento de alguns pleitos anteriores, algumas decisões interlocutórias anteriores? Vai impugnar ou não? E aí, duas correntes, né, pessoal? Uma primeira, um recorrente deve impugnar todas as interlocutórias anteriores. Primeira corrente, tá? E uma segunda, o enunciado 611 do FPPC, necessidade de impugnação apenas das decisões interlocutórias prejudiciais ou relacionadas à parcela de mérito do julgado. E vejam só, na hipótese de decisão parcial com fundamento no 485 ou 487, as questões exclusivadas e resolvidas anteriormente, quando não recorríveis de imediato, devem ser impugnadas em preliminar de agravo de instrumento ou nas contrarrazões, tá? Então, olha, só sobre a decisão e outras decisões anteriores relacionadas estritamente à parcela de mérito do julgado. Não vai impugnar outras decisões interlocutórias no que dizem respeito, por exemplo, a outros pedidos ou a outros temas não relacionados àquele pleito A, tá bom? Ok? Então, essa é a ideia. Agora, claro, isso vai ainda ser sedimentado pelo STJ, que diuturnamente está decidindo sobre cabimento do agravo de instrumento ou não, sobre os limites desse agravo de instrumento. Inclusive, nós vimos que o STJ, no final de 2018, mudou essa concepção inicial dos legisladores, dizendo que, olha, mesmo que o caso não esteja previsto no rol 2015, vai caber sim agravo de instrumento quando a decisão tiver de ser revista urgentemente. Então, há uma taxatividade mitigada pela urgência. Quais casos são urgentes? O STJ toda vez vem decidindo que esse caso é urgente, esse não é, esse não é. E vem decidindo sobre os limites dessa impugnação e certamente vai haver ainda alguns julgados, eventualmente até pela Corte Especial, sobre esses limites aqui do agravo, tá bom? Qualquer novidade, claro, aviso os senhores. Pergunta de prova bacana. Aqui as alternativas estão... as alternativas aqui embaixo, A, B, C, D. Vamos lá. A proposição de cobrança acumulada com indenização por danos materiais contra B. Alegou que as partes celebraram o negócio jurídico e o réu deveria pagar a importância de 90 mil no prazo de 90 dias, mas deixou de adimplir a obrigação. Tá. Citado, o réu, no prazo legal, ofereceu contestação e somente negou a existência de lucro cessante, que é o de 5 mil, porque não seria verídico estar o autor em negociação com si. Requereu produção de prova oral. As partes, expressamente em oportunidade pertinente, informaram que não desejavam audiência de conciliação e mediação. Acerca desse caso, o juiz deverá fazer o seguinte: julgamento parcial de mérito. Ora, quanto ao pleito aqui de danos materiais, do cumprimento da obrigação, o réu não negou. Ou seja, não houve
impugnação específica desse fato alegado pela parte autora. Tornou-se o pedido incontroverso. Tornando-se o pedido incontroverso, insere-se ali nas hipóteses do 355 e do 356. No caso, 356, porque é uma decisão parcial de mérito. Há um outro pedido ainda de lucro cessante de R$5.000. Então, há dois pedidos. Quanto ao danos materiais ali, quanto ao cumprimento da obrigação de 90 mil é incontroverso, eu já posso julgar, não há necessidade de instrução probatória. E aí, quanto ao pedido B, há necessidade de maior dilação probatória, porque o réu impugnou, requereu produção de prova oral, etc, etc. Nesse caso, decisão interlocutória, contra a qual cabível agravo de instrumento. Se não houver agravo, transita em julgado. Então, cabe ao juiz fazer o julgamento parcial de mérito, tá bom? Tudo certo? Beleza. Então, encerramos essa fase do 355 e 356 e também do 354, hipótese de julgamento conforme o estado do processo. Estão lá nos dispositivos posteriores a providências preliminares que podem ou não ocorrer antes desse julgamento. Então, tudo bem, professor, o réu contestou ou não contestou, o juiz analisa a possibilidade ou não daquelas 3 providências preliminares, cumpridas as providências ou mesmo sendo despiciendas, abrem-se 3 oportunidades ao magistrado. Será que eu coloquei o quadro? Abrem-se 3 possibilidades. 354 extingue o processo sem resolução em todas as hipóteses 485 ou nos incisos 2 e 3 do 487. Não é o caso do 354, vou para o 355 ou 356, julgamento do mérito de forma total ou parcial. E aí, prolato ou uma sentença ou uma decisão interlocutória, e aí os recursos são apelação e agravo de instrumento. Perfeito. Não sendo o caso nem do 354, nem do 355/356, é o caso do saneamento. Saneamento onde o juiz vai prolatar uma decisão com todos os requisitos lá do 357, sobretudo fixando os pontos controvertidos sobre os quais recairá a instrução probatória. Então, não posso julgar o processo, não posso extinguir, não posso fazer nada? Então vou fixar aqui os pontos controvertidos para que nós instruamos o processo de maneira adequada e no final eu sentencio o feito. Ou em audiência de instrução e julgamento, ou mesmo sem audiência de instrução, quando a instrução probatória não precisar de oitiva de testemunha, depoimento pessoal, etc, etc. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Nessa hipótese de saneamento do 357, nós temos o que previsto no CPC, pessoal? O saneamento é um ato processual complexo em que o juiz faz várias coisas. Ele resolve questões pendentes, delimita questões de fato e de direito também, especifica os meios de prova, distribui o ônus da prova, etc, etc. Então, veremos todas essas atividades que o juiz pode tomar no saneamento. Vejam o enunciado. CJF, os incisos do 357 não exaurem o conteúdo possível da decisão de saneamento e organização do processo. Isso é até interessante, por exemplo, na tutela coletiva, na decisão de saneamento do processo, alguns até defendem a decisão de certificação, em que o juiz faz várias outras coisas que não elencadas no 357, tá? Então, verifica a pertinência ali subjetiva dos legitimados, verifica várias outras coisas, delimita, possibilita ingresso ou não do amicus curiae, enfim, há inúmeras possibilidades do juiz no âmbito da tutela coletiva. O rol do 357 é exemplificativo. Também, vejam, é possível designar audiência com único objetivo também de ajustar com as partes a fixação de calendário para a fase de instrução e decisão judicial. E veremos que uma outra novidade do CPC é o saneamento compartilhado. Esse ato processual complexo, feito anteriormente só pelo juiz, de modo escrito lá no seu despacho saneador, e nem é despacho saneador, é uma decisão, né? Porque despacho é essa decisão que tem conteúdo decisório, né? Então, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, não é o famoso despacho saneador, tá? É incorreto esse nome, tá?
O juiz pode designar a audiência também. O que eu queria falar é que antes só o juiz fazia no despacho saneador e agora com o novo CPC ele pode chamar as partes para que as partes o auxiliem, para que as partes cooperem com ele para saneamento do feito. E, de novo, em tutela coletiva é até recomendável que o faça, sobretudo nas situações muito complexas em que há interesses até contraditórios entre as partes litigantes ou até no polo ativo. Pode haver até conflituosidade entre os eventuais protegidos ali por uma tutela coletiva, né? Estudamos isso em aula pertinente. E aí é recomendável que todos façam parte ali da decisão de saneamento para que realmente a instrução probatória seja ampla, o máximo possível para abarcar todos os interesses. Tá bem. Outro exemplo, no processo coletivo, como eu falei, né, o órgão julgador identificará qual o grupo cujo direito se busca tutelar, questões relativas à legitimidade, intervenção de terceiro, objeto de prova, eficácia da sentença, etc, etc. Por exemplo, né, no desastre de Mariana, da Samarco, ou mesmo no desabamento lá de Brumadinho da Vale, olha, veja, há inúmeros interesses ali, não só das vítimas ou dos parentes das vítimas ou das pessoas que sobreviveram e foram lesionadas, dos pescadores que tiveram que interromper o seu trabalho pela contaminação do rio, da população que vive ali naquela cidade, que teve a empresa absolutamente interrompida e gerou efeitos nefastos, da prefeitura ali, enfim, cuja maior renda era justamente dos tributos ali cobrados daquela empresa. Enfim, há vários interesses e às vezes esses interesses são até contraditórios entre si. Então a máxima participação possível nesse despacho saneador é recomendável. Delimitação dos poderes do amicus curiae, etc, etc. Agora, entrando especificamente no 357, o que temos ali como previsão e quais são as novidades propostas pelo novo Código? Deverá o juiz, decisão de saneamento e organização do processo, primeiro, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Então, resolve o que houver de pleito, para que depois somente haja instrução. Se houver alguma irregularidade, de novo, o magistrado intima as partes para sanar naqueles 3 passos do Didier. Se houver nulidade, não houver prejuízo, deixa para lá, segue o jogo. Pade nullité sanguive. Se houver nulidade e houver prejuízo, fungibilidade. Tenta ver se aquele ato vale como se fosse outro. Se não houver possibilidade, aí sim enquadra-se na terceira, que é sanabilidade. Tem possibilidade da parte autora ou ré sanar esse defeito? Então sane logo, vamos resolver as questões daqui para trás, que aí a gente trata só da instrução e vê como deverão ser provados os fatos alegados, os fatos controvertidos, né? 2. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Então, o magistrado delimita ali, olha, houve alegação de tantos fatos, esses fatos foram controvertidos na contestação, então o réu cumpriu ali uma regra fundamental, que é o ônus da impugnação específica dos fatos, se tornaram controvertidos. Lembrem-se até, né, daquela diferença de questão e ponto, né? Já discutida, eu acho, em blocos passados, né? As partes apresentam alguns pontos. Quando eles são controvertidos, aquilo ali se torna uma questão. Então, o juiz vai justamente definir quais são as questões de fato, isto é, aqueles fatos que foram apontados pelo autor e que foram controvertidos pelo réu. Então, o juiz decide questão. Então, esse nome questão não é à toa, são justamente quais são os pontos controvertidos ali da demanda sobre os quais recairá a instrução probatória. Se o magistrado escolhe, por exemplo, a prova testemunhal para o deslinde de alguma questão de fato, ele faz o seguinte: caso tenha determinado a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunha. A prova do MP-MG cobrou exatamente esse dispositivo e disse lá: se houver prova testemunhal,
Estabelece um prazo sucessivo, primeiro um, depois outro? Não. Prazo comum, cuidado, para ambas as partes não superior a 15 dias, para que elas apresentem um rol de testemunha. Como que se dará esse rol de testemunha? Qual é o limite que as partes têm? O número de testemunha rolada não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Então, para cada fato, no máximo, 3 testemunhas, o juiz pode limitar isso, tá? O parágrafo 7º diz exatamente: o juiz pode limitar o número de testemunha, levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. A interpretação desse dispositivo é o seguinte, olha, aqui está possibilitando o juiz só limitar, reduzir o número de testemunhas apresentadas. Mas o juiz pode até aumentar excepcionalmente. Tendo em vista a complexidade de um fato, o juiz pode admitir, inclusive, mais de 3 testemunhas para cada fato, tá? Qual que é o objetivo de uma instrução probatória? É formar o convencimento do magistrado. Veremos que, como destinatário final da prova, é justamente o magistrado para que ele se convença e prolate a decisão. Há até controvérsia sobre isso, né? Se o destinatário da prova é só o juiz ou as partes também, mas, sobretudo, o juiz que vai, no final, prolatar a decisão. Então, se ele se sentir mais seguro permitindo 4, 5 testemunhas por fato, ele pode fazê-lo, tá? Então, vejam só, o enunciado 300 diz exatamente que o juiz pode ampliar ou restringir o número de testemunha a depender da complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.